O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou em suas redes sociais a revogação do visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E de mais 7 ministros do Supremo, além do Procurador-Geral da República e parentes deles. Os Estados Unidos impuseram sanções horas após Bolsonaro ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica e permanecer em Brasília por supostamente obstruir o processo ao qual responde por conspirar para anular os resultados das eleições de 2022, nas quais foi derrotado por Lula. Aliados de Bolsonaro garantem que a sanção via Lei Magnitsky ainda será implementada. O Eduardo Bolsonaro está ameaçando também os presidentes da Câmara e Senado, dizendo que se não aprovar a anistia na Câmara, não aprovar no Senado o impeachment de Alexandre de Moraes, eles é que entrarão nessa possibilidade de corte de vistos, né? Mas a expectativa é que talvez Moraes ainda venha a sofrer a sanção da chamada Lei Magnitsky, né? Que é essa sanção financeira. Nesse vídeo você vai saber o que é e para que serve essa tal Lei Magnitsky. Quem é o advogado russo que batiza a lei nos Estados Unidos que pode congelar a vida financeira de quem é atingido? E como essa ameaça faz parte da estratégia de pressão internacional para influenciar o desfecho das investigações contra Jair Bolsonaro e seus aliados? Eu sou Diogo, documentarista aqui no Síntese, um canal para entender as engrenagens que movem a sociedade e o impacto delas em nossas vidas. Se inscreva porque no vídeo de hoje você vai descobrir quantas pessoas já sentiram o peso desta lei e de onde vêm os pedidos para Trump aplicá-la contra os ministros do STF. Sergei Magnitsky, nascido em 1972, foi um advogado e auditor fiscal russo que se profissionalizou durante a transição da União Soviética para o capitalismo nos anos 90. Trabalhando para o fundo de investimento Hermitage Capital, Magnitsky descobriu que, em 2007, autoridades do alto escalão da Polícia e da Receita Federal Russa haviam se apropriado ilegalmente de empresas do fundo para orquestrar uma fraude fiscal, resultando num rombo de 230 milhões de dólares nos cofres do Estado russo. Quando o caso se tornou público, Magnitsky detalhou o esquema e testemunhou formalmente contra os funcionários envolvidos em outubro de 2008. Como retaliação, ele foi preso no mês seguinte pelos mesmos oficiais que havia denunciado, sob a acusação de ter cometido as fraudes que ele mesmo expôs. Magnitsky ficou 358 dias em prisão preventiva em condições consideradas desumanas. Em novembro de 2009, ele acabou falecendo depois de ser agredido sob custódia aos 37 anos. William Browder, fundador do fundo de investimentos que Magnitsky trabalhava quando fez as denúncias, iniciou uma campanha global para punir os envolvidos no caso. Seus esforços de lobby nos Estados Unidos encontraram apoio tanto no Partido Democrata quanto no Partido Republicano, liderado pelos senadores Ben Cardin e John McCain. O objetivo era criar uma nova forma de sanção mirando diretamente indivíduos responsáveis e não o país inteiro. Em 14 de dezembro de 2012, o presidente Barack Obama assinou a Lei Magnitsky, que impõe sanções financeiras através do congelamento de ativos e de viagens com restrição de vistos, entradas proibidas nos Estados Unidos, a indivíduos russos considerados responsáveis pela morte de Magnitsky. Em retaliação a essa medida, a Rússia aprovou uma lei proibindo a adoção de crianças russas por estadunidenses. A versão das autoridades russas é que Sergei Magnitsky não era um advogado que descobriu um esquema de corrupção, mas sim um contador que ajudou William Browder a criar e executar um complexo esquema de evasão fiscal em larga escala na Rússia, beneficiando o fundo Hermitage. A narrativa oficial sustenta que a fraude fiscal de 230 milhões de dólares foi, na verdade, planejada e executada por Magnitsky e Browder. Eles teriam usado empresas de fachada e benefícios fiscais destinados a empregar pessoas com deficiência para sonegar impostos. Fontes como o Comitê Investigativo da Rússia concluíram que a morte de Magnitsky na prisão não foi resultado de espancamento, mas sim de uma falha cardíaca aguda decorrente de condições médicas pré-existentes. Investigações internas afirmaram não ter encontrado evidências de crime na sua morte, e o vice-diretor, médicos e outros funcionários da prisão foram absolvidos das acusações de negligência. Anos depois, as autoridades russas reabriram o caso e levaram Magnitsky a julgamento mesmo após a sua morte, e em julho de 2013, um tribunal de Moscou o condenou póstumamente por evasão fiscal. O governo russo entende a Lei Magnitsky como uma medida puramente política e russofóbica, sendo utilizada como desculpa para interferir na soberania do país, aplicar sanções unilaterais e proteger os interesses de William Browder, acusado de ser um financista internacional que cometeu crimes na Rússia. Em 2016, os Estados Unidos expandiu a legislação através da Lei Global Magnitsky, permitindo ao governo estadunidense sancionar indivíduos em qualquer país. Até julho de 2025, cerca de 38 países e mais de 650 indivíduos e entidades haviam sido sancionados pelos Estados Unidos através da Lei Global Magnitsky, desde que ela foi implementada em 2016. Este número engloba tanto pessoas físicas, oficiais de governos, empresários, comandantes militares, quanto pessoas jurídicas, empresas, organizações, unidades militares, acusadas de violação de direitos humanos ou atos de corrupção.
Num artigo publicado por um centro de pesquisa contra a corrupção com apoio da Transparência Internacional, os autores analisaram diversas legislações sobre confisco de bens e bloqueio financeiro de pessoas. A Lei Magnitsky basicamente permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções diretas a indivíduos estrangeiros, ao invés de países inteiros. As sanções aplicadas são tipicamente financeiras, como o congelamento de todos os ativos da pessoa sob jurisdição dos Estados Unidos, contas bancárias, propriedades, etc. Além de restrição a viagens, como proibição de entrar no país através do cancelamento ou negação de vistos. Ou seja, além de ser impedida de visitar os Estados Unidos, a pessoa fica excluída de todo o sistema financeiro que dependa de empresas estadunidenses. Basicamente, o sancionado não pode ter cartão de crédito, conta bancária internacional ou usar sistemas de pagamento digitais estrangeiros. De acordo com os autores, os critérios para sancionar uma pessoa ou entidade sob essa legislação não seguem os mesmos padrões da justiça comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, o padrão de provas para a aplicação da Lei Magnitsky deixa de ser o acima de qualquer dúvida razoável, como em um tribunal penal. Em vez disso, a legislação permite que os Estados Unidos imponham sanções com base apenas em informações críveis de que uma pessoa estrangeira seja responsável por graves violações de direitos humanos ou atos de corrupção. Ou seja, basta que o líder estadunidense esteja convencido de que alguém merece ser sancionado e essa pessoa estará na lista. Muitas vezes, essas informações críveis partem de relatórios produzidos por agências de inteligência. Essa abordagem vai contra o princípio de inocente até que se prove o contrário, prezado pela Constituição brasileira, por exemplo. Esse é um dos pontos mais críticos e controversos da lei. O governo dos Estados Unidos toma a decisão com base nas informações que podem incluir dados de inteligência sigilosos. Não existe um tribunal de apelação estabelecido para considerar possíveis abusos. Para recorrer, o acusado precisa entrar com ação em um tribunal federal dos Estados Unidos. No entanto, o processo não é para julgar a culpa ou inocência do indivíduo, mas para questionar se o governo pode tomar essas medidas. Acaba sendo um processo extremamente difícil e caro, porque o precedente lá é que os tribunais geralmente respaldam as decisões do Poder Executivo em matérias de segurança nacional e política externa. Isso significa que em um cenário de forte polarização, esse conjunto de prerrogativas podem ser usadas para perseguição política e ideológica, onde acusações de corrupção ou abuso de direitos humanos são meros instrumentos para neutralizar adversários internacionais, que não se alinham a uma determinada agenda ideológica dos Estados Unidos. Nesse contexto, o grupo de lobbies e atores políticos internos podem pressionar autoridades influentes no governo dos Estados Unidos a sancionar autoridades estrangeiras não com base em crimes comprovados, mas apenas por sua filiação política. Um governo de direita, por exemplo, pode ser instigado a mirar líderes de esquerda em outras nações, transformando a política externa em uma extensão das disputas eleitorais domésticas. O alvo é escolhido mais por quem ele é do que pelo que ele fez comprovadamente. Dessa forma, a linha entre justiça e perseguição política torna-se perigosamente tênue, e a Lei Magnitsky acaba sendo empunhada seletivamente contra inimigos ideológicos, embaralhando os limites entre sanção e vingança. O Supremo Tribunal Federal no Brasil conduz um dos inquéritos mais importantes da história recente do país, que apura a responsabilidade de autoridades nos ataques de 8 de janeiro de 2023 e, principalmente, a existência de uma organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado para abolir violentamente o chamado Estado Democrático de Direito e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. A investigação do STF, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, representa a ameaça mais concreta ao futuro político de Bolsonaro, com provas robustas como a minuta do golpe e a colaboração do ajudante de ordens Mauro Cid. O ex-presidente se tornou inelegível por decisão do TSE e agora enfrenta a possibilidade real de uma condenação criminal que pode terminar com ele preso. Diante desse cerco jurídico que se fecha aos poucos no Brasil, a estratégia de seus aliados passou a ser a de deslegitimar o processo em si, pintando o judiciário brasileiro e, em especial, o STF, como um órgão autoritário. Em 2020, Olavo de Carvalho deu a senha para a extrema-direita brasileira agir 5 anos depois. A dica de como os Estados Unidos poderiam interferir na política interna do Brasil veio na forma de um simples tweet. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuno-larápios, escreveu o ex-vivo. Foi o apito que políticos de extrema-direita desejavam para iniciar uma peregrinação a Washington. O objetivo era orquestrar um ataque ao sistema judiciário brasileiro para livrar Bolsonaro da cadeia e colocá-lo na disputa eleitoral em 2026. Essa ideia foi prontamente absorvida e posta em prática por figuras como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ajudado pelo neto do ditador Figueiredo. À medida que o STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, avançava com inquéritos que miravam as redes de desinformação ligadas ao bolsonarismo, a tuitada de Olavo se tornou um plano de ação concreto.
Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e, forçando uma certa proximidade com a família Trump, trabalha de lá fazendo lobby junto aos políticos do Partido Republicano para sancionar autoridades brasileiras e boicotar o país. Eles passaram a retratar o STF não como um tribunal, mas como uma tirania que promovia censura, manipulava eleições e perseguia conservadores. Os ministros do Supremo, nessa ótica, seriam os alvos perfeitos para as sanções da Lei Magnitsky. Essas medidas contra os ministros do STF não surgiram da cabeça de Trump e seus burocratas do Departamento de Estado. O que começou como um tweet de Olavo de Carvalho se converteu em uma campanha internacional para deslegitimar as instituições brasileiras. A tentativa de sancionar os ministros do STF é o legado direto da doutrina bolsonarista. Quando a batalha não pode ser vencida nem por voto nem por golpe, busca-se a intervenção de um poder externo alinhado ideologicamente para virar o jogo. Não precisamos de intervenção estrangeira. O Brasil tem problemas diversos e possui total capacidade para resolver eles por conta própria. Ao invés de gastar energia instigando o governo dos Estados Unidos a perseguir e prejudicar o Brasil, os políticos deveriam estar preocupados em resolver o maior problema que assola o nosso país. Estou falando da desigualdade social, que aniquila as chances de uma criança pobre mudar de vida quando adulta no Brasil. Nesse vídeo falamos sobre essa realidade grotesca que persiste em nosso país e como as empresas de apostas se aproveitam disso para lucrar. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo.